Olá pessoal, aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep, um canal de contos, lendas e creepypastas originais. Isso quer dizer que as creeps que vocês ouvem aqui, vocês só encontram no canal Hora da Creep. Não esqueçam de curtir e se inscreva se você ainda não é inscrito. Quando o toque do relógio começar, é porque está na hora da creep. Você já ouviu falar em um jogo chamado Hello Neighbor? É um jogo survival horror que conta a história de um garoto que acaba de se mudar para sua nova casa e percebe a atitude suspeita e paranoica do seu vizinho, que parece guardar um segredo em seu porão. O objetivo do jogo é entrar na casa furtivamente e descobrir o tal segredo. Aparentemente, parece só mais um jogo de terror, que apesar de ter os gráficos tão coloridos, carrega uma história assustadora por trás do enredo. Mas fora a história do próprio game, há uma outra história que podemos dizer que talvez tenha inspirado a criação do jogo. Essa história, que coincidência ou não, ocorreu em uma pequena cidade na Rússia, mesmo país do estúdio que desenvolveu o jogo. O ano era 1972 e Nikolai Ivanov era um garoto de aproximadamente 10 anos que acabara de se mudar para uma nova casa, em uma pequena cidade que ficava ao norte, a 200 quilômetros de Moscou. O garoto estava olhando ao redor da vizinhança quando uma gritaria na casa do seu vizinho da frente chamou sua atenção. O garoto ficou observando a casa do vizinho. Lá ele viu um homem alto, robusto, que estava segurando uma porta. Era possível ouvir algo se jogar nessa porta, e o homem, desesperado, a trancou. Quando ele olha pela janela com um olhar paranoico e fecha a cortina. Nikolai achou aquilo muito estranho e, ao mesmo tempo, sentiu uma imensa curiosidade para saber o que o vizinho havia trancado ali. O garoto decide ir espiar e chega sorrateiramente até a janela do vizinho. Ele escuta batidas fortes naquela mesma porta que ele viu o homem trancar. E também ouve a voz de alguém pedindo socorro. Nikolai fica assustado e pensa em contar para seus pais sobre isso. Mas ao se virar, ele dá de cara com o vizinho, que o agarra segurando sua boca para ele não gritar. O homem o leva até aquela mesma porta. Ele destranca e o joga ali. Nikolai percebe que foi trancado no porão da casa do vizinho. E lá ele encontra um garoto. Nikolai o ignora em um primeiro momento e começa a gritar com toda a força de seus pulmões, pedindo socorro. O garoto olha para ele e diz que não adianta gritar, que as paredes da casa eram muito grossas, que ele mesmo tentou e ninguém escutava. Para conseguir ouvir, tinha que estar muito próximo à casa. Nikolai então procura alguma saída e novamente o garoto diz que não tem como sair dali, pois o porão é muito bem selado, tanto a porta quanto a pequena janela que havia ali. Nisso, o garoto revela que é filho do vizinho. E Nikolai fala que acabou de se mudar e apenas chegou perto da casa por curiosidade quando o homem o sequestrou. O filho do vizinho olha para ele com um olhar triste. Parece que ele sabia das intenções de seu pai ao sequestrá-lo. Então, ele começa a explicar por que estava pedindo socorro
e conta tudo o que aconteceu. Isso aconteceu alguns dias atrás. O vizinho passou buscar sua esposa no trabalho. No caminho, ele passou em um bar e acabou exagerando na bebida. Quando ele chegou para buscá-la, estava completamente bêbado. Ela percebeu isso quando eles já estavam na estrada. Ela falou para que ele encostasse o carro. Ele não quis parar e eles começaram a discutir. Nisso, o homem perdeu o controle do carro e acabou se acidentando. No acidente, sua mulher, que estava no banco do passageiro, acabou falecendo. O homem ficou desesperado e com medo de ser preso. Ele a enterrou no porão antes que seus filhos voltassem da escola. Quando eles chegaram, ele mentiu para eles que a mãe deles tinha desaparecido e que não sabia onde ela estava. Entretanto, sua filha mais nova acabou descobrindo a cova no porão e o homem, num impulso para evitar que sua filha gritasse, acabou dando com a pá em sua cabeça. Ele bateu com tanta força que ela teve um traumatismo e morreu agonizando. Ele a enterrou junto de sua mulher e no dia da chegada de Nikolai à sua nova casa, o filho do vizinho descobriu tudo que seu pai fez e o homem o trancou no porão. Depois de ter explicado tudo, os dois garotos ficaram pensando em alguma forma de escapar. Nisso, já havia anoitecido e, de repente, entra pela porta do porão o vizinho, segurando uma pá nas mãos. Seu filho se joga no homem e tenta acertá-lo com socos e chutes. Porém, ele é muito mais forte e com apenas alguns golpes, o garoto cai no chão. Nikolai aproveita e corre pela porta aberta do porão. Ele consegue pular a janela e corre o máximo que pode em direção à sua casa. Ele está quase colocando a mão na maçaneta da porta, quando desmaia com um golpe da pá. E quando ele recobra a consciência, percebe que está dentro de uma cova no porão do vizinho e o homem está terminando de cobri-lo com terra. Nesse mesmo momento em que Nikolai estava vivendo esse inferno, seus pais já haviam acionado a polícia, que estava fazendo buscas em uma mata próxima pelo garoto, já que muitas crianças já haviam se perdido naquele local. No outro dia, reforços foram chamados e haviam muitas pessoas procurando Nikolai por toda a vizinhança. Inclusive, trouxeram cães farejadores para ajudar. De repente, um dos cachorros consegue pegar o rastro do garoto e aponta para a casa do vizinho. Os policiais pedem para olhar a casa e o homem fica nervoso e tenta impedi-los de entrar. Nisso, o imobilizam e entram investigar. Eles acabam descobrindo os corpos no porão. Haviam 4 corpos enterrados ali. 3 da família do homem e o 4º de Nikolai, que estava com uma expressão agonizante em seu rosto. Ele havia sido enterrado vivo e morreu sufocado. Depois disso, o vizinho foi levado a julgamento e sentenciado à pena de morte.